Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o secretário-geral da Associação Cristã de Moços, a ACM de Sorocaba, Romeu Pires Osório. Nascido em 8 de novembro de 1924, na cidade Monte Azul Paulista, Romeu Pires Osório é casado com Ruth Silva Osório e pai de Romeu Sérgio e Ruth Cristina. Tem 2 netos e 3 bisnetos. Foi graduado secretário executivo da ACM e diretor técnico de Educação Física em 1947 no Uruguai. Foi atleta e praticava corrida, salto com vara e extensão. Veio para Sorocaba em 1956, quando assumiu o posto de secretário-geral da ACM de Sorocaba. Senhor Romeu, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Um prazer muito grande, agradeço essa oportunidade de estar aqui e minhas saudações ao povo de Sorocaba. E este senhor que está conosco hoje no programa Vida Pública completará 90 anos, se Deus quiser, em novembro deste ano. É bastante tempo, uma experiência grande e com algumas histórias bem curiosas que já vêm lá de antes. Não é, senhor Romeu? Exatamente. Minha relação com Sorocaba data de 1952 e foi uma coincidência muito interessante que eu estava trabalhando no meu escritório no departamento de menores da ACM São Paulo e de repente chegaram 2 alunos da Escola de Educação Física. Um moço que depois vinha a saber que era de Sorocaba e foi trabalhar comigo no departamento de menores. Esse rapaz formou-se, foi para o interior e de repente ele volta a fazer contato com a ACM de São Paulo. E olha, Romeu Pires Osório. Osório, você pensa que é o sobrenome dele? Tá lá na certidão de nascimento. Mas parece que tem alguma história curiosa sobre o Osório. Exatamente. Osório era o herói da Guerra do Paraguai. Então, meu pai disse que uma tia-avó dele, em homenagem ao herói da Guerra do Paraguai, passou a pôr no nome Garcia Figueiredo Osório. O Garcia Figueiredo desapareceu e ficou Osório. E aí o senhor assumiu o Osório, não é verdade? Estava na certidão de nascimento, o Osório, o Garcia Figueiredo nunca mais apareceu, não? E para quem pensa que o senhor Osório tem 2, 3 ou 4 irmãos, se engana. A família é grande, né, senhor Romeu? É um pouquinho, sim. Meu pai casou-se 2 vezes. No primeiro matrimônio dele, ele teve 17 filhos, a primeira esposa dele. Já minha mãe, a segunda esposa, teve 6 filhos. Assim que o total deu 23. Assim que meu pai teve 23 filhos, 80 e tantos netos, tantos bisnetos e tataranetos. Uma família muito grande. Hoje é o senhor e mais 2 irmãos que estão vivos, né? Somente 2. Somos 2 só. O senhor mantém contato com eles? Não, é o meu irmão mais moço, que está aqui, morando aqui em Sorocaba, numa clínica geriátrica aqui em Sorocaba. Ele e a esposa dele. E o outro irmão mais velho? Não, somos 2 só. Só o senhor e mais um. Ele e eu. Somos só 2. Os outros todos já são falecidos. Agora, as histórias curiosas da família do senhor não pararam por aí. Quando o senhor veio para São Paulo, depois de Monte Azul, o senhor conheceu a senhora Ruth. E a senhora Ruth tinha um sobrenome também que era agregado ao nome. Exatamente. Ela era filha, e não tem esse nome, ela é filha de Roldão da Silva, Onça. Onça por quê? Porque a família do pai dela morava lá em Cândido Mota, que tinha lá embaixo da cidade um córrego chamado o Córrego das Onças. Então eles moravam lá perto, eles são lá os Onças, e passaram então o apelido a ser sobrenome, Silva Onça.
Cheio de histórias diferentes e curiosas. Conta um pouquinho para o telespectador como foi a saída do senhor de Monte Azul Paulista. Antes era Monte Azul do Turvo, né? Era Monte Azul do Depois Turvo, por causa do Rio né? do Turvo, né? Mas passou a ser Monte Azul Paulista, né? Como foi vir para São Paulo? Bem, meu pai era político, era o prefeito da cidade. Em 1930, com a queda do Washington Luiz, ele era o prefeito da cidade do mesmo partido, PRP. Então, em 1930, com a queda do presidente da República, ele, como prefeito, também perdeu o cargo. Cidade pequena, ele já com mais de 60 anos de idade, não teve mais ambiente na cidade. Então, 2 anos depois, em 1932, mudamos para São Carlos. Em São Carlos, essa linda cidade que tem no interior, moramos ali 7 anos, formamos, fizemos um grupo escolar ali em São Carlos. Depois mudamos para São Paulo. O senhor praticava já atletismo antes de conhecer a CM? Não, só vinha praticar atletismo quando eu mudei para São Paulo. E não na CM. Eu praticava exercício no Clube de Regatas Tietê. E lá eu vinha conhecer, o meu técnico de atletismo foi Adrião Alves Nunes, que depois eu vinha me encontrar com ele aqui em Sorocaba. E ele foi meu técnico de corrida, salto de extensão e salto com vara. Por sinal que eu tenho um pequeno defeito no cotovelo de uma queda com salto com vara. Por causa do salto com varas, né? Existem alguns riscos também, exatamente, né? Associados ao atletismo. E o senhor praticava o atletismo profissionalmente, então? Não, praticava como... Naquela época a categoria chamava-se juvenil. Eu ia estrear na categoria juvenil com 18 anos. Eu comecei a praticar com 14, mas aos 18 anos ia estrear como juvenil, não? Mas nessa idade eu fui para o Uruguai. E dava para conciliar as 3 práticas esportivas? Tanto o salto com vara, corrida? Dava, porque são todas que têm que ver com corrida. Quer dizer, o salto de extensão só se faz depois de uma corrida. O salto de altura também. E o salto com vara mais do que nunca. Precisa dar um impulso muito grande para poder passar o sarrafo, né? Por quanto tempo o senhor praticou o atletismo? Há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Dos 16 aos 18 anos. Hoje em dia se discute muito essa questão da droga, os jovens envolvidos com esses problemas relacionados à falta da prática esportiva, a tecnologia, enfim, acabam levando esses jovens para outros caminhos. O senhor acredita que a prática esportiva ajuda muito a prevenir esse tipo de hábito? É um grande elemento. A melhor coisa que existe é justamente dar ao jovem o que fazer e controlá-lo, não? E o que faz a Associação Cristã de Moços, não? Que inclusive é uma das filosofias, né, da associação. Qual é a história da Associação Cristã de Moços? Como o senhor conheceu a Associação Cristã de Moços e como foi estudar para se tornar secretário executivo? Bem, a Associação Cristã de Moços surgiu na Inglaterra, fruto da Revolução Industrial. Ela foi fundada em 1844 por George Williams. E logo depois da fundação da Associação Cristã de Moços, em Londres, houve uma exposição mundial da indústria em Londres. E a Associação Cristã de Moços aproveitou esse momento para divulgar o que era a Associação Cristã de Moços. E através de folhetos distribuiu para todas as partes do mundo. Assim que gente que esteve participando dessa exposição internacional em Londres foi para os Estados Unidos, atravessou para o continente europeu, foi até a Ásia levando essa ideia da Associação Cristã de Moços. Assim que ela chegou aos Estados Unidos e depois aqui ao Brasil. E foi lá nos Estados Unidos que a ACM começou a desenvolver essa relação com os esportes, não é? Exatamente. Antes ela tinha uma outra natureza, até por conta da Revolução Industrial, era uma outra característica. Exatamente. Por assim dizer, essa redescoberta da ACM no mundo do esporte ajudou muito a trazer esportes que hoje são consagrados no mundo esportivo. Exatamente. Quais foram os esportes que ela... O primeiro esporte mais antigo foi o basquetebol. Logo depois foi o voleibol. Depois veio o waterpolo e, por último, o futebol de salão. E esses esportes foram sempre feitos porque eram praticados
em ambientes fechados. Essa é uma característica da Associação Cristã de Moços, desenvolver esportes que sejam desenvolvidos em ambientes fechados. Tem alguma razão especial para essa característica? São esportes que podem ser praticados independente da intempérie. Quer dizer, se o tempo está bom ou está mal, pode ser praticado. Uma piscina coberta pode se nadar em qualquer momento. É verdade. O futebol de salão, o próprio nome está dizendo. Tanto que o futebol de salão, quando foi fundado no Uruguai, recebeu o nome de indoor football. Quer dizer, futebol dentro de quatro paredes. E é justamente você fazer uma prática esportiva como essa dentro de uma área coberta até muito agradável, porque principalmente em dias tão quentes com o sol escaldante, na verdade, isso ajuda muito ao esportista, né? É interessante contar apenas rapidamente. Quando foi inventado o basquetebol, foi colocado um cesto de papel preso na galeria do ginásio. E foi dada uma bola que o pessoal pegava a bola de qualquer jeito para fazer a cesta. A bola quicava também? Batia no chão, corria, não tinha regras ainda definidas. E tinha que jogar naquela cesta que estava ali na tabela. O que aconteceu? Que o pessoal que ficava torcendo, ficava ali na galeria. Na hora que vinha a bola, fizeram assim. Daí surgiu a tabela. A tabela para proteger a cesta que estava ali, né? E o voleibol? Como é que surgiu o voleibol? O basquete era um jogo mais ou menos violento. Permitia-se, como os americanos acostumados, rugby, jogo de corpo, empurrar para lá, para cá. Então o pessoal mais receoso não queria entrar nesse jogo. Então foi inventado um outro jogo, qual é? Pegar a bola de basquete e jogar um para o outro, mas não pode pegar, tinha que bater na bola. Acontece que a bola de basquete era pesada. Então o pessoal começou a bater, quebrar os dedos. Nossa. E então um dos praticantes era fabricante de bolas, fabricante de material esportivo. Ele fabricou a primeira bola de voleibol de 9 gomos, que é a bola de voleibol que existe até hoje. É essa bola. A rede, foi colocada a rede aproveitando o indoor tênis, tênis interno, que estava ali, a rede ali, foi levantada e presa em 2 pedestais e fazer a bola passar por cima. E a ideia da rede, né? Interessante, né? Exatamente. Daí evoluiu, a rede foi colocada numa determinada altura, para quê? Para que passasse por cima e não pudesse passar por baixo, não? E também não existiam regras ainda, algumas apenas? Algumas só, algumas regras, poucas regras. Depois foram se apurando. Por exemplo, inicialmente podia segurar a bola. Depois agora não pode mais segurar, agora tem que bater a bola. Agora, quantas vezes pode bater na bola? Então isso foi se estabelecendo até se estabelecer as regras definitivas do voleibol, que hoje é uma pena, é modificado muito rapidamente. Antes eram mais conservadoras as regras. Hoje elas são mais dinâmicas e modificam muito rapidamente, né? O senhor acha que não ficou muito boa essas regras já? O jogo ficou mais ativo, mais atuante, mas perdeu a continuidade, né? Sabe que eu não gostei muito nessa mudança da regra no fato de a bola pingou do lado de lá do adversário, já é ponto, quer dizer, antes você fazia os pontos por meio do saque, né? Eu acho que você tinha um desafio maior, né, de conquistar esse ponto. Parece que isso acaba gerando uma certa tranquilidade, um comodismo ao atleta. Né? Por exemplo, a rede era intocável. Hoje não. Você pode tocar. Pode tocar a rede, a bola bate o saque bate na rede e cai, está em jogo. Antigamente não. A rede era intocável. Tocava na rede era falta. Hoje ele faz o bloqueio e encosta na rede. Quer dizer, na subida, e aí não é falta. Quer dizer, não falta porque já modifica as regras. Agora isso torna o jogo mais dinâmico, mas tira a ideia inicial. Eu acho que tira essa questão, esse gostinho do desafio mesmo. Exatamente. Né? E você de repente fazer um bloqueio, um belo bloqueio junto à rede, sem tocar na rede. Exatamente. Né? Quer dizer, precisaria de muito treino. E o basquete mudou muita coisa na regra também ou não? Não, o basquete também modificou bastante, porque inclusive a limitação de chegar na rede. Antigamente
o basquetebol tinha uma regra que tinha um cilindro acima do cesto. Nesse cilindro acima do cesto não se podia pôr a mão, quer dizer, a bola era intocável. Hoje não, hoje em dia a pessoa enterra a bola. Antigamente não se permitia. Você podia bater a bola na tabela e cair no cesto. Mas você entrar com a mão dentro da cesta não era permitido. Não? Hoje até tem alguns jogadores muito altos que chegam a enterrar a bola segurando até no aro, né? Exato, se pendurando. Antigamente o aro era intocável. Se você tocasse no aro, era falta. E outra coisa, o próprio drible. Antigamente você tinha que... O drible era entendido como a bola entre o chão e a mão. Hoje o pessoal conduz a bola. Isso antigamente chamava-se conduziu. Está conduzindo a bola. Hoje é permitida a condução. Né? Depois do basquete e do voleibol, veio primeiro o waterpolo ou veio o futebol de salão? O futebol de salão veio por último. Ah, foi por último. O waterpolo como surgiu? Não sei a data. Mas é nos Estados Unidos mesmo, nos Estados Unidos mesmo e Canadá, são dois países que se fazem juntos. E surgiu também dessa necessidade, da ideia. Está dentro da água, vou jogar voleibol dentro da água. Então o que aproveitaram? Aproveitaram o golzinho, fizeram um golzinho e a própria ideia de bater a bola, em vez de bater a bola, passar entre si e jogar lá naquele gol, que ficou o gol do waterpolo. Né? É quase um handball na água também, não? Que você joga a bola com a mão, né? Você joga com a bola com a mão, exatamente. Né? O futebol de salão, então, ele veio a surgir no mundo, no Uruguai. No Uruguai. O Uruguai tinha sido campeão do mundo em 1930. Então, a SEMI de Montevidéu era uma SEMI já construída, um prédio muito bonito, e tinha 2 ginásios. Então, como o Uruguai foi campeão do mundo, a criançada queria chutar a bola de todo jeito. Era bola de voleibol, bola de basquete, queriam saber de chutar de todo jeito. Não? Então, um dos secretários da CM do Uruguai, de Montevidéu, João Carlos Seriani, teve a ideia de fazer uma bola pesada. Então, ele, com o chefe da manutenção da SEMI, bolou uma bola de pano recheada de crina, recheada de material que não pulasse. E então começou a jogar com essa bola. Acontece que o ginásio da SEMI é revestido de espaldares. Então chutava a bola ficava presa no espaldar. Então ficou aquela questão de briga, segurar no espaldar e querer tirar a bola com o pé. Daí então foi criado um lateral, porque antes não existia lateral. Não tinha. Batia na parede, estava em jogo a bola. Continuava jogando. E depois então foram modificando as bolas. E essa bola pesada começou a deformar. E ela, em vez de rolar, ela tombava, né? Então foi aperfeiçoando essa bola até bolar a ideia de ter dentro da bola, desse enchimento, uma bolinha de ar ali dentro. E então foi colocada essa bola ali dentro, mas o que aconteceu? O enchimento corria de lado também, a bola também dava tombo. Né? E até chegar à ideia de ter uma bola com um pouco de ar que não pulasse. Né? E parece-me que a bola do futebol de salão é a mais pesada de todas, né? Foi chamado durante algum tempo o jogo do bola pesada, né? Jogo do bola pesada. Foi chamado durante algum tempo, né? E Romeu, as quadras eram pensadas também para o tipo de esporte que se ia jogar? Por exemplo, hoje você tem até calçados específicos para poder praticar o esporte nessas quadras, né? Por exemplo, o futebol de salão. O futebol de salão aproveitava as marcações que já existiam ali na própria quadra. A lateral do basquete, ou a área do coisa, até que se foi bolando regras próprias de cada jogo, né? E então, no caso específico do futebol de salão, foi um jogo que evoluiu muitíssimo. Hoje, pratica-se em todo o mundo e teve diversos, por exemplo, no Peru, também jogava-se o futebol de salão, mas com outro nome. No Chile, com outro nome, até que se resolveu unificar o nome com o nome de futsal.
em vez de futebol de salão, futsal, que é o nome genérico. Hoje você tem muitos campeonatos, né, de futebol de salão. Aqui mesmo em Sorocaba temos até duas modalidades que o jornal aqui dá o apoio também, que é a questão do Cruzeirão, tradicionalíssimo, e o Cruzeirinho, que é voltado para as crianças. E você tem uma participação assim muito grande, né? Você tem mais de 200 equipes inscritas. E a introdução do futebol de salão aqui em Sorocaba foi a SEMI que trouxe. Foi a SEMI em Sorocaba. Foi a Sorocaba que trouxe. E o senhor já estava aqui? Não, veio antes de mim, porque eu vim para cá quando a SEMI já estava fundada. Quer dizer, a SEMI foi fundada aqui em Sorocaba em 1952 como... 52, puxa vida. 52, 56? 54. Nem 52. 52 é José Carlos de Almeida. 54, com a média, então, 54 ela foi fundada. Mas ela foi fundada como Triângulo Vermelho, como filial da SEMI de São Paulo. Então ela funcionava... Triângulo Vermelho? Chamava-se Triângulo Vermelho. Porque era o triângulo da SEMI. Ah, sim. Triângulo Vermelho, não era a SEMI. O símbolo da... Um Triângulo Vermelho de Sorocaba. Depois passou a ser a Associação Cristã do Moço, quando teve a sua... Tem algum significado esse triângulo vermelho? Exatamente, tem. O triângulo, por que triângulo? O triângulo representa o cutelo da balança. É o equilíbrio. O equilíbrio. Alma, corpo e mente. Então, daí é o triângulo, o emblema da SEMI. Alma, corpo e mente. Depois surgiu um quarto lado do triângulo. Triângulo com 4 lados? Existe? Eu só conheço com 3, mas... Não, é a pirâmide. O que é? A pirâmide, é verdade. Então a base social. Então ficou a base social, alma, corpo e mente. Como foi a ida do senhor para o Uruguai? Bem, como eu disse, eu gostava muito de esporte. E comecei a frequentar a Associação Cristã Moços de São Paulo, colaborando como líder voluntário em direção de esportes, especialmente com crianças. E trabalhava com os engraxados da SEMI de São Paulo. Chamava-se Clube de Menores da SEMI de São Paulo, que funcionava aos domingos de manhã. Então a gente ia lá voluntariamente às 7 horas da manhã para dirigir esses jogos. Né? Depois houve uma possibilidade de uma seleção de candidatos para fazer o curso de secretário da associação e diretor de educação física no Uruguai. Então eu fui entrevistado e selecionado para ir para lá. Foi um problema sério, porque estávamos em plena guerra. Então meu pai não queria que eu fosse de jeito nenhum, porque com medo que houvesse. E eu, como estava na idade militar de 18 anos, para poder sair para lá, tive que ter uma autorização especial do Ministério da Guerra. E eu tinha um tio naquele tempo que era uma pessoa muito importante, Cornélio Pires. Cornélio Pires era meu tio. E ele era muito amigo do ministro da Guerra. Então, através dele, veio uma autorização especial que eu pudesse ir para o Uruguai fazer o curso lá. Com a condição de que, se fosse chamado, viesse imediatamente para servir o governo. Né? Foi daí que eu fui para lá. Quanto tempo o senhor ficou no Uruguai? 4 anos. 4 anos. 2 anos, 2 períodos de 2 anos. Fiquei 2 anos lá, voltei para cá 1 ano para fazer o que chamava-se trabalho prático e depois mais 2 anos para terminar o curso. Né? Conta um pouquinho mais sobre a SEMI de Sorocaba, até a vinda da FEFISO para cá. Exatamente. Em 52, como eu disse, 1952, eu estava trabalhando na SEMI de São Paulo, quando apareceram 2 alunos da faculdade da Escola de Educação Física. Um chamava-se José Carlos de Almeida, era um jovem sorocabano. O outro era um rapaz do interior. E ele veio trabalhar comigo no departamento de menores, trabalhando comigo no departamento de menores. Em 1952 ele terminou o curso e veio para o interior para escolher a carreira e lecionar como professor de educação física. Em 1953, o João Lotufo, que era o secretário-geral da SEMI de São Paulo, recebeu uma carta desse moço, José Carlos de Almeida. E nessa carta, ele estava, já depois de ter passado pelo interior, tinha vindo para Sorocaba, estava como efetivo professor de educação física em Sorocaba. E nessa carta, ele dizia ao João Lotufo, como é que eu posso fazer para organizar
em Sorocaba uma instituição como a ACM. O João Lutufo pegou o peão na unha. Respondeu a carta dele dizendo, por que não uma ACM em vez de uma ACM como a ACM? O José Carlos aceitou o desafio. Então formou um grupo inicial e como havia algumas pessoas que já conheciam a Associação Cristã do Moço, por exemplo, o professor Paulo Breda Filho tinha estado na França como bolsista do Senai e lá conheceu a União Chrétienne de Jean, que é o nome da ACM em francês. Ele conheceu a ACM lá e, estando aqui em Sorocaba, deu apoio ao José Carlos de Almeida com outras pessoas que também conheciam a ACM. Então, o secretário do Departamento de Extensão e Expansão da ACM São Paulo, chamado Julian Harantzik, passou a assessorar esse grupo de Sorocaba. Esse grupo foi crescendo, convidava pessoas de São Paulo para virem a Sorocaba para dirigir cursos e tudo, dirigir aulas, né? E fazer palestras sobre a ACM. Até que o grupo achava que estava precisando tomar corpo, fundar-se. Estava eu no meu escritório em dezembro de 1954, no dia 22 de dezembro, estava no meu escritório. Chegou o Julian e disse, Romeu, eu tenho uma reunião hoje à noite em Sorocaba e não tenho companhia, você pode ir comigo? Eu disse, bem, vou agora na hora do almoço conversar com minha senhora, porque eu ver se ela não tem problema de poder ir com você para Sorocaba hoje à noite, hoje à tarde. Falei com ele, não teve problema. Então, à tarde, eu vim com o Juliano de São Paulo aqui para Sorocaba. Num carro, ele tinha um carro Volvo, viemos pela Raposo Tavares, né? Chegamos aqui em Sorocaba. Chegamos aqui em Sorocaba, ele começou a fazer visitas às diversas pessoas que ele já conhecia, né? E disse, hoje à noite vai ter uma reunião no Clube Scarpa, ali na Rua Dr. Álvaro Soares. Clube Scarpa antigo, né? Jantamos e fomos para essa reunião. Quando chegamos nessa reunião, para surpresa minha, era uma Assembleia Geral de fundação do Triângulo Vermelho de Sorocaba. E eu fui convidado para sentar-me uma surpresa. À mesa. Surpresa, eu vim como acompanhante e fui convidado para sentar-me à mesa da presidência. Mas maior surpresa para mim ainda, passado algum tempo, abrindo esse livro de atas totalmente virgem, a primeira ata que estava ali, e estiveram presentes as seguintes pessoas. Romeu Pires Osório, o primeiro nome, depois as outras pessoas. Quer dizer, uma coincidência tremenda. A minha ligação com Sorocaba veio desde aquela data. Acontece que, nesse ano, 1954, eu recebi uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Então, em janeiro de 1955, eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá 7 meses nos Estados Unidos e no Canadá com essa bolsa de estudos. E me esqueci da ACM Sorocaba. E a ACM Sorocaba foi crescendo. Foi crescendo porque alugaram uma sede e tudo isso, né? Até que, em 1955, em dezembro de 55, janeiro de 56, houve a Assembleia Geral da Federação Brasileira das ACMs. Então, uma delegação do Triângulo Vermelho de Sorocaba esteve presente nessa Assembleia. E nessa Assembleia Geral, eles compareceram com a função, com o desejo de pedir a autonomia do Triângulo Vermelho de Sorocaba. Em vez de ser Triângulo Vermelho de Sorocaba, passar a chamar-se ACM, Associação Cristã Moço de Sorocaba. E nessa reunião, então, em janeiro de 56, a Federação Brasileira deu autonomia ao Triângulo Vermelho de Sorocaba. Nesse dia, decidiu-se vir a Assembleia incorporada para Sorocaba. E numa reunião no Clube União Recreativo, deram autonomia e posse à nova diretoria. Eu, com um grupo de pessoas, saímos dali, da Praça Coronel Fernando Prestes, subimos na Rua da Penha para ir conhecer a sede alugada da ACM na Rua da Penha. E terminou a reunião, voltamos para São Paulo, né? Acontece que
a delegação da CIMI de Sorocaba, que tinha chegado lá com essa função de pedir autonomia, fizeram um apelo ao secretário-geral da CIMI de São Paulo, se poderia ceder alguns dos seus profissionais para poder vir dirigir a CIMI Sorocaba, porque a CIMI sendo autônoma, né? O assunto foi apresentado isso na reunião. Numa reunião de secretários que nós tínhamos semanalmente, eu procurei o secretário-geral da CMI de São Paulo, o Sr. João Lutufo, e disse: eu me apresento voluntariamente para ir para Sorocaba. Se acharem que eu tenho capacidade para lá, eu estou aqui pronto para ir para lá. Muito bem. Nós conversamos aqui com o senhor Romeu Pires Osório. Senhor Romeu, eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Ok, o prazer foi meu, muito grande, e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o secretário-geral da Associação Cristã de Moços, ex-secretário-geral da Associação Cristã de Moços, da CIMI de Sorocaba, Romeu Pires Osório. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.